Olá, tudo bem? Pastor Luiz Dias da Silva, Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Guarabira, filiada à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Gostaria de tratar com você sobre um tema bem interessante. Você gosta quando um crente chega para você e diz assim: eu já estou salvo? Você acha bom isso? Você acha legal isso? O que é que você acha desta afirmação? Uma afirmação muito forte, não é? Porque o ser humano, feito de carne e osso, comedor de feijão e de farinha, como se diz, como é que ele pode fazer uma afirmação dessa natureza? Bom, por isso eu gostaria de falar sobre a esperança da glória, com base em Romanos, no capítulo 5, e o verso de número 2, que diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Então, essa última parte deste versículo é o que eu gostaria de comentar sobre esta última parte do versículo, que é: e gloriamo-nos na esperança da glória. Continuando o assunto, a pergunta, muitos, quando se afirma assim, eu já estou salvo, quando muitos crentes afirmam isso, eu mesmo já ouvi isto. Alguém diz assim: você está salvo de umas coisinhas aqui, você está salvo de não beber, você está salvo de não fumar, você está salvo de não fazer algumas coisas aqui. Aí pode ser, a salvação pode ser através disso aí. Mas não é essa a questão da salvação, desta salvação. Essa salvação você pode conseguir com sua própria vontade, você pode conseguir isso através de métodos, você pode conseguir isso, por exemplo, muitas pessoas deixaram de beber através do trabalho excelente que o AA faz, os alcoólicos anônimos fazem. Outros deixaram de fumar através de alguns remédios, alguns medicamentos, e não através do poder de Deus, não através da graça de Deus, não através da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos falando sobre isso. Meu pai, ele era um grande, tanto ele bebia como ele fumava. Não que assim, na questão da bebida, não que ele bebesse exageradamente, mas sempre nos dias, no sábado, que era o dia da feira, meu pai sempre bebia. Certa vez, eu ainda jovem, então eu vinha com ele às 4 horas da tarde, depois, no final da feira. Meu pai havia bebido naquele dia, ele estava tomando aquilo que eles chamavam uma chamada. Tomar uma chamada, eles diziam que era uma chamada. Então ia lá e tomava um pouco, de tarde a cabeça estava fermentada mesmo. Então eu vinha e meu pai pelo meio da rua vomitando, eu jovem, estudante, poxa, eu fiquei tão envergonhado. E aí eu falei para meu pai, quando eu cheguei, aliás, no meio do caminho eu falei para ele: meu pai, o senhor está fazendo vergonha a mim. A gente já tinha falado muito para que ele parasse. Um homem bom, um homem do coração excelente, humanamente falando. Então, mas aquilo parece que foi um remédio correto para meu pai. A partir daquele dia, meu pai não bebeu mais. E ele já vinha assim, ele falava que orava para Nossa Senhora do Desterro, e desterrar aquilo dele e tal. Ele era incomodado, mas o vício lhe dominava. Mas a partir daquele dia eu percebi que meu pai não bebeu mais. Agora ficou o fumo, meu pai fumava, era o fumo de rolo, e meu pai dava aquelas cusparadas assim no chão, minha mãe ficava tão encabulada, conversava com ele, essa coisa toda. Ficava aquela nódoa lá, camarada, aquela nódoa não saía não. E aí meu pai, assim, demorou muito a se livrar disto, mas um dia ele deixou. Então, são coisas naturais, na questão da bebida, como que meu pai tomou vergonha na cara, e ele parou de beber.
E depois, também ele deve ter tomado vergonha na cara, talvez, assim, por causa de minha mãe, ele também deve ter deixado de fumar. Então, ele deixou esses dois vícios, ele deixou. Pois bem, então a pessoa deixa determinadas coisas por si própria, às vezes o seu organismo, eu pelo menos, assim, eu não aguentava beber. Queria tanto beber. A minha bebida se limitava ao conhaque de Alcatrão, de São João da Barra, aquela coisa pequena com os amigos, conversando no finalzinho de semana, especialmente na sexta-feira, quando eu saía do meu trabalho. Então, procurava tinha uma barraca de cachorro-quente, a gente chamava barraca de cachorro-quente, hoje é lanchonete, mas aquele ano chamava-se barraca de cachorro-quente. Então, a gente sentava lá e começava a filosofar. Os outros tomavam cerveja, tomavam outras coisas e tal, mas eu tomava o conhaque de Alcatrão de São João da Barra. Como era essa bebida? Era um pouquinho e com limão e com mel, era mais um remédio do que propriamente a bebida. Por quê? Porque eu não aguentava, simplesmente o meu fígado não aguentava, mas eu queria tanto beber. Então eu não fumava também. Pelejei para fumar, mas não consegui fumar. Por quê? Eu fumava só socialmente, assim, porque para ser bacana naquela época, você fumar era uma coisa assim, era um charme. Aí eu queria ser charmoso, então botava carteira de cigarro no bolso, aí de vez em quando eu fumava. Fumava o quê? Eu pegava a fumaça, jogava fora, da boca para fora, não engolia aquilo, tá entendendo? Porque quando eu ia me engolir, eu me engasgava, e era um desespero. Ah, meu Deus, coisa ruim, entendeu? Certa vez eu inventei de beber a tal da Pitu. Pitu, caranguejo, sei não o que foi. Eu comprei lá na minha casa, né, no tempo de festa. Convidei meus amigos, que eu sempre fazia isso na minha casa, né? Aí pronto. Vou beber hoje, vou beber essa cachaça aqui. Meu camarada, quando ela desceu aqui, não deu. Aí eu disse, não, isso aqui não dá para mim não. Não dá. Então fiquei lá, cervejinha mesmo, coisinha, mas era uma coisa pouca, somente aquilo que se chama socialmente. E eu deixei, quando queria deixar, eu deixava, não tinha problema nenhum, não era, no meu organismo não estava assim, propenso para aquilo, não estava viciado naquilo não. Pois bem, então, o que acontece, meus queridos irmãos e amigos, é que nós não estamos falando desta salvação neste ponto aqui. Salvação de vícios, deixar os vícios, deixar a prostituição, alguma coisa assim, coisas que a pessoa toma vergonha na cara e deixa. Está entendendo? Alguns estão no limite, às vezes até com uma oração isso sai, mas não estamos falando disso. Estamos falando de se gloriar da salvação. A esperança da glória aqui significa a salvação, a esperança da salvação. Paulo disse que a gente se gloria. Agora, muita gente dá uma polpa quando a gente fala esse assunto. O que é que acontece, irmãos e amigos? É que muitas vezes quem confessa isso demonstra uma arrogância. Eu estou salvo, você aí está condenado. Está ouvindo aí? Está ouvindo? Eu estou salvo, você está condenado. Poxa, nós não estamos falando desse tipo de confissão arrogante. A confissão deve ser feita. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas esse gloriar-se aí não é em si próprio. Essa glória aí é que pertence a nosso Senhor. Nosso Senhor veio para salvar os pecadores. Então a gente não pode se arrogar de que nós estamos salvos por causa dos nossos méritos, da nossa bondade. Então, quando muitas vezes nós vamos confessar, ou muita gente vai confessar, confessa de maneira a humilhar as pessoas que ainda não chegaram a esse ponto tão extraordinário. Esse ponto maravilhoso, maravilhoso mesmo, não é? Outras vezes a confissão o camarada que confessa que está salvo, ele não tem características nem mesmo dessas mudanças comuns ele não tem. Então ele não tem característica de um santo. Ele não tem característica de um homem salvo. Entendeu? Por quê? As características fluem.
As pessoas vão notar quantas vezes as pessoas dizem assim, de um determinado, isso aí é um crente. Isso aí é um crente. Por quê? Porque essa pessoa tem uma vida na presença de Deus, tem uma vida de oração, tem uma vida de comunhão com Deus, é fiel ao seu cônjuge, é fiel nos seus negócios, é fiel também na confissão, na doutrina. Então as pessoas olham aí e reconhecem aquela pessoa como sendo um crente. Eles não admitem muito a questão de a pessoa dizer eu estou salvo, porque é duro para as pessoas. Porque muitas vezes é falta de compreensão do assunto. Entendeu? A pessoa às vezes pensa, não, ele quer dizer que está salvo por si próprio. Ele está querendo dizer que está salvo pelos seus próprios méritos. Mas não é isso. A salvação, como diz aqui, a palavra de Deus, no verso 1, o apóstolo diz que nós somos justificados e temos paz com Deus. Entendeu? Temos paz com Deus por intermédio, pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? E aí no verso 2 ele vai dizer, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. O que é a graça? A graça são os favores imerecidos de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 5, verso 24, nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja bem, não é passou da vida para a morte, preste atenção. Não é morrer fisicamente, é viver espiritualmente. E isto é o que se chama do nascimento. Então, quando nós cremos em Deus, nosso Pai Celestial, e cremos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos no Evangelho, então esta salvação vem para nós. Como é que ela vem para nós? Ela vem para nós, em primeiro lugar, pela fé que nós depositamos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Ela vem para nós por esse intermédio. E, em segundo lugar, pelo Espírito Santo, que sabe quando nós cremos verdadeiramente. Quando o ser humano crê verdadeiramente, quando ele exerce fé verdadeiramente, então o Espírito Santo vem, desce sobre a pessoa, passa a morar. É isso que nosso Senhor Jesus disse a um grande religioso e um homem de bem, viu? Não era um fariseu hipócrita, não. Era um fariseu, que a palavra fariseu significa santo, era um fariseu destes de classe. Foi conversar com o nosso Senhor, porque aquele homem era um mestre de Israel. E ele queria mesmo a salvação. Quando ele reconheceu, chegou lá elogiando não, dizendo que de fato nosso Senhor Jesus Cristo é, não estava bajulando, elogiando verdadeiramente. O Senhor Jesus disse para ele, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que o Senhor Jesus disse diretamente para Nicodemos, meu amigo, mestre, eu reconheço, você foi um homem colocado por Deus para ser mestre aí nessa religião. Mas você precisa passar por um processo. Você precisa nascer de novo. E ele ficou espantado com o Senhor. Como nascer de novo, Senhor? Como é que isso pode ocorrer? E como é que pode um homem sendo velho voltar ao ventre e nascer segunda vez? Nosso Senhor Jesus disse, aquele que não nascer da água, a água é a palavra de Deus, e do Espírito Santo, não pode ver o reino de Deus. Então, é esse processo aí. E você pode pensar, mas a salvação só depois do dia do juízo. Meu querido irmão, meu querido amigo, a salvação ela já se inicia aqui. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz aqui, nos gloriamos na esperança da glória
de Deus. A glória de Deus, eu posso frisar para você que tem 3 aspectos. E eu vou deixar isso para outra oportunidade. E aí a gente vai falar mais sobre este assunto. Amém? Que Deus te abençoe.